E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Shortinho. E no episódio de hoje, antes de tudo, de começar a entrevista, eu queria deixar aqui meus sentimentos a toda a minha família de axé, né? Perdemos o nosso mentor na noite de sábado, então a família Chacamurim, meu maior respeito e meus mais sinceros sentimentos, né? E dizer que estamos juntos nesse momento que vai ser aí longo de um ano de luto da nossa casa fechada, mas vai dar tudo certo, estaremos juntos e eu queria só deixar aqui registrado isso, porque era uma pessoa que ele sempre me incentivou muito, ele quis muito o meu bem e eu sei que eu tá dando continuidade no meu projeto, que era uma coisa que eu tanto conversei com ele sobre, idealizamos coisas sobre, né? Então, é mais do que justo eu deixar aqui essa humildíssima homenagem, que é deixar aí eternizado os meus sentimentos e a minha memória do meu avô de santo que se foi, tá bom? Mas vamos falar de coisa boa, né? Porque o show não pode parar, que era inclusive uma frase que meu avô dizia. E hoje eu trouxe aqui o queridinho das marcas, tá? O popularzinho, que todo mundo quer andar no recreio, é ele, tá? Com vocês e pra vocês, André Damião. Gente, que honra, obrigado. Depois dessa recepção, assim, só licença, né? É só pra poder pagar o Huawei que foi pra poder chegar aqui pra gravar, entendeu? Brincadeira, amigo, mas é sério. Obrigado. Tá? Queria deixar aqui, antes de tudo, já minha sincera admiração pelo seu trabalho, pelo seu corre. Eu acho incrível mesmo. Inclusive, Adriano, obrigado por ter me apresentado, viu? Fez a ponte. É ele que fez essa ponte. Mas começa dizendo pra gente como é que você começou na internet, como é que começou sua carreira, da onde que veio esse sucesso aí todo. Bom, primeiramente, muito prazer, muito feliz pelo convite de estar aqui. O Adriano fez essa ponte maravilhosa. E, bom, a internet foi um presente na minha vida, né? Eu sempre quis trabalhar através da comunicação. Eu cursei jornalismo, então eu sempre entendi que a minha comunicação seria o pilar para a mudança da minha vida, só que eu não imaginava que seria através da internet, né? Era tudo... A internet vai se moldando, está se moldando, né? Era tudo muito ainda pré-histórico ainda. Então, eu enxerguei a internet como uma possibilidade, como uma forma de me mostrar para o mundo o meu mundo. E eu não imaginava que tantas pessoas fossem se identificar e isso pudesse até remunerar e se tornar todo esse império que André Damião construiu. Que tudo. E você lembra, assim, mais ou menos em que época que você estava, que você despertou esse desejo de tipo, eu acho que é uma possibilidade, eu acho que eu posso fazer isso aqui, nem que seja por enquanto por hobby? Bom, eu sempre estive na internet, né? Eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei de estar conectado com o mundo, sempre senti que a internet me trazia essa possibilidade, até mesmo por eu ter dupla nacionalidade, né? Eu sou brasileiro e angolano, então a internet sempre foi uma forma de eu me aproximar com meus familiares, enfim. E então eu sempre estive conectado, mas assim... Ainda assim não imaginava a proporção que poderia tomar. Eu comecei com 13, 14 anos. Nossa, muito novo. Eu comecei a escrever muito. Eu sempre gostei de escrever, só que eu ainda deixava no bloco de notas, né? No computador, no bloco de notas. E aí, na época, começou a ter blog. E aí, nessa idade que a gente vê... a idade, aí nessa que a gente hora vê que a idade revela, nessa hora, né? E aí eu fiz um blog. E no blog eu falava sobre os meus sonhos, minhas inquietações. Falava sobre tudo. É como se fosse um diário, realmente. E uma pessoa começou a se conectar, 2, 3, 4. Quando eu vi, tinha uma comunidade. Só pra deixar claro, tá? Se você teve blog, você pode sim dizer que você é blogueiro. Esses aí que não teve, que falam, porque eu sou blogueiro, mas não teve blog, um beijo, você não é blogueiro. Não, blogueiro raiz de blog mesmo. E eu fiquei muito feliz que tinham muitas pessoas que se conectavam com a minha história, se conectavam com as minhas inquietações. Eu sempre usei, enfim, da minha realidade para escrever, nunca foi algo fictício. Eu sempre falei sobre as minhas vivências sociais, raciais, e isso foi tomando um impacto muito maior do que eu pudesse imaginar, né? Tanto pelo lado, enfim, como comunidade mesmo, né? De construir uma comunidade que engaja, que tá ali me ouvindo, me aplaudindo. Eu acho isso muito incrível. Tanto conseguir comercializar essa vida, né? Porque eu nunca imaginei que a minha vida pudesse render
tanto. É porque a gente tem a mania de achar que a nossa vida não é tão interessante a ponto de virar a nossa fonte de renda. Tipo, Exatamente. Basicamente isso. Eu já tive isso também, principalmente pelo meu começo, né? Nessa época de blog, também tive essa passagem. Inclusive, eu só fui essa pessoa porque a minha editora hoje aqui do canal que me incentivou, ela que me empurrou pra internet, né? Eu costumo brincar, falar pra ela, eu falo, se hoje eu sou blogueira, eu agradeço muito a você, porque se não fosse você, eu não tava aqui, realmente, porque é ela que me jogava. Inclusive, ela que criou um blog pra mim. Ela falou, você é super legal, as pessoas gostam do que você fala, né? Então, faz isso aqui que você quer legal. Eu, o que é isso, hein, Gisiane? Ela, menina, é um blog. Eu falei, o que eu vou fazer nisso? Ela, sei lá, vai postando um monte de coisa. O povo ama. Óbvio que não rendeu, né? Mas eu achava também, tipo assim, não é interessante. Não rendeu, quando tá a gente, aqui. É óbvio. Aí quando a gente vê que, tipo, porque do blog eu fui pular pro YouTube, a gente começa a ver que, tipo, não... Tem 2, 3 doidos que também partilham do mesmo pensamento, que também gosta disso. E aí você começa a ver que, tipo, realmente é legal, As pessoas vão se identificando e esse incentivo faz toda a diferença, né? Às vezes uma pessoa que te incentiva por uma coisa pequena nem imagina a imensidão que isso pode causar na vida de uma outra pessoa. Uma besteira, né, gente? Tipo, sei lá. Eu vou dar um exemplo aqui besta, muito besta, mas assim, é sério. Uma amiga minha tava sofrendo. É hilário, gente, não ri. Ela tava sofrendo de prisão de ventre. Eu nunca imaginei e juro, tipo assim, semanas. Eu falei, amiga, Chuca. Juro. E ela, Chuca. Eu falei, amiga, faz assim, assado. Eu juro pra você, até hoje, isso tem anos, até hoje ela fala, amigo, muito obrigada. Porque você mudou a minha vida. Tipo, ela não queria ir no médico porque ela tava com medo de chegar e falar, olha, não sai. Entendeu? E aí, tipo, não sabia o que fazer, porque o médico também ia mandar ela fazer exatamente essa mesma coisa. E ela falou, você mudou a minha vida, porque, tipo assim, eu tava com muita vergonha e eu não sabia o que fazer. Eu falei, engraçado, você tava com vergonha de, sei lá, de falar isso, mas tava na internet falando, amor, no story. E dali ela começou a ver que ela também conseguiu atingir outras pessoas, que ela gravou stories zoando, e as meninas começaram a mandar, menina, eu vou fazer e deu certo. Gente, numa besteira. E ela falou, eu nunca imaginei que a minha prisão de ventre... Pequenos incentivos, grandes Eu nunca mudanças. imaginei que a minha prisão de ventre ia mudar a vida dos outros. E aí eu comecei... Inclusive, isso foi um momento que eu fiquei pensando assim. Eu falei, gente... situações idiotas que a gente pensa que, tipo, não faz efeito. Imagina isso potencializado em coisas boas que realmente importam. Principalmente você que tem um assunto muito mais sério, né? Por conta de vivência racial, social, tudo isso. Isso, se não tivessem tantas pessoas falando, estaríamos muito pior do que estamos. Sim. Entendeu? E é muito legal, assim, a gente entender o impacto que tem, né, por trás de uma tela. Então, assim, quando eu comecei a escrever sobre a minha realidade, eu realmente era em cima da minha individualidade. Eu não falava pensando que o que eu passava era o que outras pessoas passavam também, sabe? Porque eu passava aquilo ali de maneira tão individual, tão única, que eu não imaginava que outras pessoas... Muito novo, né? Não era uma pessoa, tipo, um adulto, um homem formado, que você entende de fato o que tá acontecendo. Você fica meio, gente, tipo, por que isso? Porque a internet trouxe muito isso, né? Essa união de realidades. Então, hoje em dia, você vê que o que você passa, uma outra pessoa do outro lado do mundo pode passar também. A internet trouxe muito essa conexão, né? Sendo que naquela época, não. Ainda tava era muito, né? Pré-histórica ainda. Dando nomes às coisas. As coisas, exatamente. Não tinha muito. Então, quando começou blogueirinho, era sempre, né? Num tom reduzindo, né? Só que eu realmente sempre tive uma personalidade muito forte. Então, assim, eu nunca fui de ficar impactado de maneira negativa pelo que o outro acha de mim, né? E isso é até hoje. Eu tiro, assim, eu filtro tudo. Até os elogios eu recebo diariamente. Você é maravilhoso, eu amo a sua história, eu amo o que você faz e tudo mais. Eu me acho incrível também, mas eu doso muito esses elogios. Porque eu acho que o excesso de fora pode interferir muito no que eu sou aqui dentro. Então, assim, se eu ficar todo dia ouvindo, eu sou maravilhoso, maravilhoso, amor, eu vou sair... Eu sou maravilhoso, acima de tudo e todos. Então, assim, eu gosto de filtrar tudo de modo positivo e o modo negativo também. Então, eu nunca deixei essas interferências pejorativas de blogueirinho, sabe? Como algo que pudesse limitar o que eu estava fazendo ali naquele momento. Até onde você poderia chegar também. Mesmo sem saber, porque realmente foi tudo de maneira muito orgânica. E quando eu vi, tinha tomado uma proporção muito
maior, né? Já tinha muitas pessoas que eram influentes me acompanhando, como o Ari Fontoura, Preta Gil, Bruno Gagliasso. Quando eu olhei, eu falei, caramba, eu realmente, assim, sou admirado por pessoas que eu passei a vida inteira admirando, sabe? Eu acho isso muito incrível. Eu acho que é de longe, assim, uma das partes mais legais da internet. É a gente ver que, tipo, uma pessoa que a gente nunca imaginou na vida, assim, vendo qualquer coisa nossa, nem que, sei lá, fosse uma notícia de... Sei lá, foi preso traficando ou fazendo qualquer coisa. Ah, Jornal Nacional. Você nunca imaginou que aquela pessoa ia te ver. Sim. Na pior da situação. Sim. A TV traz muita distância, né? Ainda mais na época que, pra gente, né, que é um pouquinho mais velho, né, gente? A época da televisão distanciava muito. Sim. Tanto que era o sonho da galera era aparecer na televisão. Sim. Porque ali eles estavam se tornando artistas famosos. Sim. Aí essa galera que tá sempre lá, você nunca esteve lá, nem próximo. Do nada, você recebe uma mensagem, uma curtida numa parada que você fez. Sim. Que? Como assim você tá me assistindo? Você tá ficando louco? Até porque, assim, a gente cresceu, assim, vendo as figuras públicas na televisão e o máximo de proximidade que a gente tinha é dentro de uma entrevista que dava na época, uma revista. Aí, hoje em dia, se eu gravo escovando o dente e aí eu abro meu story e vejo lá que o Cauã Raymond, tipo... Tá te assistindo. Aí eu fico, caraca, sabe? Como as coisas são engraçadas. E ele tá me vendo escovando o dente, ele tá me vendo galera. escovando o dente, tá me vendo acordar falando que vou no podcast hoje. Eu achei isso muito incrível, sabe? Essa proximidade que a internet me deu, me dá, e principalmente com pessoas que eu admirei, assim, e admiro durante uma vida inteira. É porque acho que também a galera esquece muito que quando a gente tá no lugar de influenciador, a gente também ainda é fã, né, gente? Sim. A gente ainda, em alguns momentos, a gente ainda se pega no lugar de admiração ali, de tá, sabe, não endeusando, mas admirando o corre de alguém. Sim, entendeu? Então, tipo, a gente ama o carinho de seguidor, mas assim, saber que essas pessoas que a gente também admira a gente, você fica, eu sou seu fã, e a pessoa, não, mas eu que sou seu fã. Aí, não, eu que sou seu fã. Isso é gostoso. É um ponto muito positivo da internet. E, tipo, que bom que você teve isso também, porque eu vejo que eu não sou muito louco, né? Porque eu acho que às vezes ai, gente, por que eu tô com essa bobeira na cabeça? Eu fico feliz, sabe? Eu fico feliz porque era algo muito distante, né? E você sempre consumiu muito a galera, tipo, de mídia de internet, de televisão? Então, eu sempre consumi muito a TV. Eu sempre quis estar na televisão. Então, eu... de forma direta e indireta, me preparei a minha vida inteira para isso. Eu não queria chegar de paraquedas. Então, tudo que eu pude fazer, eu fiz. Enfim, ainda não me sinto pronto. Eu acho que a gente nunca vai se sentir pronto para nada. Hoje em dia, eu acredito muito nesse senso da urgência, sabe? Tudo que eu penso muito, eu faço logo. E aí eu vejo se eu tô pronto na maneira que eu tô fazendo. Eu não gosto de pensar muito. E é que tá na hora, né? Tá eu também tenho hora. muito isso. Eu tava falando, inclusive, no meu daily, né? Eu tava conversando com o pessoal sobre o projeto que a gente tava conversando. E aí eu falei... Vem o projeto. Vem. O projeto. Eu falei, gente, eu tô com muito medo. A gente tava indo fazer o ensaio ainda das meninas e tal. E aí, gente, eu tô com muito medo. Porque, é algo muito novo. Vai muito dinheiro, entendeu? Coisas que eu poderia estar fazendo milhões de outras coisas, mas assim, eu tô priorizando o meu trabalho, o meu sonho. Sim. E você fica assim, e se não for legal? Aí eu, gente, eu não tô pronto. E se der certo? E se não der certo? E se tiver isso? Aí você fica com milhões de coisas na cabeça. Mas no mesmo momento eu falei assim, mas também, quando que eu vou estar pronto? Sim. Quando que eu vou olhar pra mim e vou falar, então, agora você tá pronto pra poder fazer aquilo. Sim. Será que vai ser logo ali na frente? Será que vai ser daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos eu vou ter perdido tempo pra caramba. Entendeu? Então, fica esse questionamento. Sim. Sempre quando vocês se perguntarem, será que eu tô pronto? Perguntem automaticamente em seguida. E quando que eu vou estar pronto? Porque senão a gente noia. Não faz. De achar que, não, eu vou esperar o momento certo pra fazer. Quando que vai ser o momento certo? Eu acredito muito na força da ação. Eu fui muito precoce para muitas coisas que eu fiz, principalmente comercialmente, né? Falando, eu fiz o meu primeiro trabalho, já foi a primeira campanha de consciência racial da C&A. Então, imagina, você vestir, eu cresci, né, vendo a C&A, o comercial do Sebastião, né, e, enfim, e poder dirigir uma campanha de empoderamento negro para a C&A, que é uma das maiores marcas do mundo. Então, assim, meu primeiro trabalho comercial já teve um impacto muito grande para minha carreira. Era bem novo, eu tinha, nessa época, eu acho que
18, 19 anos. Caraca, quando eu fiz começando a vida. Começando, sabe? Começando de fato a vida. Com essa responsabilidade. Mas é isso. Não estava pronto, mas era o momento. Eu acho que a minha segurança me bota nesse lugar. Eu não dou asas para as minhas incertezas, sabe? Tudo que eu fico com muita dúvida, eu vou lá e me proponho a fazer. E aí, se eu fui bem ou não... É porque eu também penso que se chegou é porque você estava preparado. Sim. Você pode achar que você não estava. Sim. Mas aí, tipo, hoje, que já tem vários trabalhos depois desse, sim. Você olha e fala, então, eu estava preparado sim. O que eu precisava naquele momento eu tinha. Óbvio que os seus trabalhos hoje são melhores do que quando você começou. Sim. Entendeu? Mas aí você olha e pensa... Se eu não tivesse feito aquele primeiro, eu não ia estar nesse. Porque quando que você ia estar pronto? Tá pronto. Entendeu? Quando é a hora de começar, Quando que ia ser a hora de começar? Isso é maravilhoso. Falando em trabalho, você lembra, assim, os seus primeiros trabalhos, quais foram? Você lembra desse da CA? Esse da CA foi muito marcante, assim, foi a minha primeira campanha. Foi a primeira vez que eu me ouvi, sabe? Eu lembro que a introdução, eu tinha que falar meu nome, né? Meu nome é André Damião. E é a primeira vez que senti o peso do meu nome soar forte, sabe? De, caramba, realmente me tornei André Damião. Porque André Damião foi a minha esperança de que um dia eu pudesse ser aquilo que eu queria ser. Então, eu deixar... Porque meu nome é André Victor. Para quem não sabe, meu nome é André Victor. E aí, eu pensava, caramba, quando chegar o momento do Damião, vai ser, assim, o meu herói. O Damião vai ser aquilo tudo que eu quero ser. E aí, foi o momento que eu falei, meu nome é André Damião, então, assim, esse trabalho da CA foi muito impactante por isso, né? Foi a primeira vez que eu também me ouvi. Mas, depois disso, eu fiz muitas colaborações incríveis, assim, no início da carreira. Fui transitando com outras marcas que são do mesmo segmento, como a Renner, que também foi um trabalho incrível. Fiquei 4 anos como embaixador da Renner. Então, fizemos muita coisa juntos. E... Assim, se eu for listar todas as marcas, as favoritas são... Não, era só os primeiros. Os primeiros. Sabe? Porque eu tenho muito apego, né? E os meus primeiros clientes são meus clientes até hoje. Então, assim... Trabalha com eles até hoje? Até hoje. Né? Mara. Agora, no sábado, eu vou fazer a cobertura do show da Lady Gaga através da C&A. Então, assim, olha a ponte, né? Como vai ser... E o bom é que, tipo, você ficou com essas marcas, né? Você falou, meus clientes do início são meus clientes de hoje. Sim. E isso é incrível porque é muito complicado e difícil você ver hoje influenciadores com relação com marca, né? Eu digo de relação duradoura, de você, da marca gostar do que você fez e do que você faz a ponto de falar, não abrimos mão de você. Sim. E de você tentar sair ou aparecer uma outra proposta e você falar, então, não tem como eu largar eles. Sim. Ou então, poder escolher de tipo, não quero largar eles. Isso é muito, muito legal de ver, porque eu acho que na cena de influenciadores de hoje, primeiro que já não tem marca na cena dos influenciadores, né? Do que a gente vive aqui a nível Rio de Janeiro, e principalmente com relação com marcas. É muito difícil você ver. Eu tenho amigos que têm relação com marca, eu falo isso com eles, eu falo, cara, é muito bonito eu ver isso, porque é como se realmente a galera estivesse trabalhando a longo prazo. Sim. E não indo aqui fazendo um bico com uma marca, indo aqui fazendo outro bico com outra marca e nunca param em lugar nenhum. Até mesmo para projeto deles, às vezes eles vão fazer, sei lá, um evento ou um projeto que junte influenciadores, a marca vai lá e chega junto. Não, eu faço questão de estar com você nisso. Sim. Meus produtos, marcas que têm produtos de cosmético, né? Eu boto meus cosméticos aqui com vocês, eu injeto dinheiro em vocês. Eu acho isso muito importante para a cena, porque para a gente que está buscando isso, traz uma esperança de que é possível. Sim. Entendeu? Porque a gente acha que não, só em São Paulo tem como. Só se eu for para São Paulo, só se eu tiver network em São Paulo. Tudo, sabe? E inclusive, é uma coisa que eu converso muito sobre o meu plano para o meu podcast. Eu não quero que seja um podcast que migrou para São Paulo. Sim. Eu quero que seja respeitado aqui no Rio de Janeiro, que as pessoas olhem e entendam que existe um podcast grande no Rio de Janeiro, existe um podcast que tem um peso, tem um público engajado e está no Rio de Janeiro. Eu quero sim ter relação com a galera de São Paulo, com marcas, com tudo, mas eu quero estar no Rio de Janeiro. Sim. E você, tipo, ser um carioca, não um carioca, né, mas estando aqui no Rio de Janeiro e vivendo isso, fazendo cobertura agora do show da Lady Gaga, que, tipo, um evento gigantesco que vai ter, indo com uma marca, entendeu? Eu acho isso muito importante, porque realmente se torna pra gente a possibilidade de o amanhã ser eu, do amanhã ser um amigo de trabalho que tá comigo, entendeu? Sim. Eu acho isso muito incrível. Principalmente, como eu falei, da cena, né, de hoje, que
Clica no link, é tudo que tem. Nada contra. Meus amigos todos trabalham com isso. Um beijo pra eles, não deu certo pra mim. 10, vamos embora seguir, né? Mas realmente nesse segmento, assim, é absurdo. E você lembra de através de que as marcas começaram a vir? Teve algum link, algum networking, alguma empresa? Não, foi muito orgânico mesmo. Sempre foi do meu posicionamento nas redes sociais. Eu sempre falei sobre assuntos muito sérios, né? Eu sempre falei sobre questões sociais, sempre falei sobre questões raciais, assim, sem precisar dizer, porque faz parte de quem eu sou. Então, acaba de que, de maneira direta ou indireta, eu acabo sendo essa pauta, né? Eu sempre falo sobre isso, que eu não preciso falar sobre a pauta porque eu sou a pauta. Então, mesmo se eu estiver falando sobre moda masculina, isso vai ser interligado à moda masculina preta, porque eu sou um homem negro e eu tenho ciência disso desde que eu nasci. Então, eu sempre tive muito posicionamento. E isso Isso é um pilar importante para eu conseguir continuar me comercializando bem. Essa segurança de saber a segurança de saber de quem eu sou e para quem eu falo também. Então, as marcas têm ciência disso. Quando eu assino um contrato, a marca tem muita ciência que ela está assinando não para eu ser uma marionete, e sim para eu ter poder argumentativo ali, para eu entender como vai funcionar aquela campanha. Eu ouço muito a marca também, mas eu também falo, sabe? Eu imponho qual modo que funciona, porque hoje em dia o mercado... Enfim, capitalismo, né? Normal, a gente sabe disso. Mas, assim, o mercado, as marcas olham muito para os influenciadores como se eles fossem vendedores. Então, assim, gera uma expectativa de que, olha, você vai ter que falar isso e trazer retorno X e não, entendeu? Tô ali para poder impulsionar o seu produto, impulsionar a sua marca. Se isso vai converter em venda, é possível pelo alcance que eu tenho, mas isso não é uma regra, não é um parâmetro. Não é uma exigência, não deve ser uma exigência. Até porque eu não me coloco nesse lugar de vendedor. Então, assim, eu converso com a marca, eu entendo o que ela precisa e eu mostro o que eu posso fazer também. Então, acho que isso ajuda muito nessa construção comercial, sabe? Eu converso com a marca, eu introduzo a marca dentro da minha rotina. Às vezes a publicidade vem já roteirizada, tudo mais, assim, e não que eu não siga aquele script, mas eu fomento ele de uma forma que possa ser eu. Às vezes não adianta eu começar o dia tomando um café da manhã de Dona Helena, não sei o que, gente, eu tomo o café X. Não é assim que eu começo meu dia, sabe? Então, eu mostro para a marca como é que eu começo meu dia, como a gente pode inserir o produto, qual a melhor maneira, e a partir disso a gente consegue bolar uma boa parceria, e, enfim, e tentar dar certo a longo prazo, né? Não ser algo que seja só ali naquele frame daquele story e depois acabou, sabe? Eu tento mostrar para a marca de que eu gosto do seu produto, eu realmente utilizo e o que podemos fazer. Eu acho que isso é a melhor coisa que tem, né? Tipo, porque cria uma seriedade com quem te assiste, que sabe que se você tá na campanha, se você tá com aquela marca, é porque realmente você gosta, você usa, você recomenda. Sim. Porque não é só pelo dinheiro, entendeu? Isso cria um peso muito grande no que você vai. E, inclusive, é o que as marcas precisam e no seu caso, enxergam, muito bom, mas que elas precisam enxergar em outros influenciadores. Sim. Desde o momento que a gente vai lá e bota a cara com a marca, amor, os nossos seguidores, eles estão tendo certeza que se a gente está com aquela marca, é porque é boa, é porque é de qualidade, é porque é legal, é uma... Sabe? Entre tantas, eu posso escolher essa, porque o influenciador tal que eu sigo, e eu sei que ele tem uma boa palavra, me falou que essa daqui é a melhor. Sim. Entendeu? E nesse momento deve ser valorizado, inclusive, isso, o peso da nossa palavra, de falar que, olha, essa marca daqui que eu tô falando para vocês que hoje é muito maravilhosa. Vocês podem consumir sem problema nenhum. Abertura para deixar os criadores criarem, né, gente? Assim, porque eles chegam engessando o criador, né? Adoro o seu trabalho, mas você consegue fazer isso da tal maneira, de tal jeito, e trazer tal retorno. É o que eu falo sempre. Influenciador não é fantoche. Então, é importante a gente frisar isso para as marcas entenderem também como elas podem trabalhar, porque está todo mundo aprendendo, né? A realidade é essa. Ainda está todo mundo aprendendo. Então, assim, as marcas ainda estão aprendendo a como se posicionar no mercado de influência. Os influenciadores também estão aprendendo a se posicionar, como podem... enfim, se remunerar em cima desse mercado. Então, assim, se está todo mundo aprendendo, vamos construir da melhor maneira para ser saudável e bom para todo mundo. É o que eu costumo dizer e tentar trabalhar. Eu não gosto de trabalhar com marca que me dá dor de cabeça, que tenta me moldar, sabe? Eu gosto muito de ter abertura criativa,
ter abertura para poder conversar e entender o que faz sentido, o que não faz sentido. Tem trabalhos que chegam até mim, mas eu vejo que dessa maneira não é legal e às vezes a marca fala, não, a gente só quer fazer daquela forma. Então eu abro mão daquele trabalho. Isso também envolve vários privilégios, inclusive atualmente o privilégio que eu tenho também de ter poder de escolha, de entender qual o melhor caminho eu posso seguir. Então, entendo que nem todo mundo, né, tem esse privilégio de poder estar opinando assim, mas assim... Selecionando tanto publicidade. Selecionando, filtrando tanto, mas assim, são 10 anos de mercado, né? Então, com 10 anos de mercado, eu não sou mais um menino. Então, eu já entendi como o meu trabalho funciona, como ele pode funcionar. E gosto de ser ouvido, da mesma forma que eu ouço, gosto de ser ouvido. E aí, a partir disso, se a marca também vê que faz sentido, a gente faz o contrato. Se não, deixa o espaço ali para a próxima. E você tem já a exigência de tipo, menos de tanto tempo eu não fecho contrato? Não, eu não tenho. Assim, eu faço muitos trabalhos pontuais, só que eles vão se renovando. Eu fiquei durante um tempão, né? Durante 4 anos com a Renner, mas é porque realmente faz muito sentido, né? Eu amo a Renner, eu realmente visto a marca, então quando eu sinto que tem essa sinergia, realmente a gente vai construindo a longo prazo. Sendo que chega um momento que, de maneira burocrática, às vezes pode não fazer sentido. Então, assim, eu gosto de olhar para o mercado, né? Entender o que o mercado está acontecendo. Então, chegou um ponto onde nós tínhamos construído muita coisa. E aí, chegou um momento onde eu pensei, bom, se construir isso tudo até aqui, acho que pode ser o momento de construir com uma nova marca, sabe? Trazer o meu olhar, trazer até mesmo para poder a audiência, inserir para minha audiência novos produtos, novas coisas. Então, assim, eu gosto muito de olhar para o mercado também, não só olhar para o meu bolso e o que faz, né, sentido para mim naquele momento. Às vezes faz sentido para o meu bolso, mas não faz sentido para a minha audiência. Às vezes satura também, que é normal. 4 anos, né? Excesso, né? Então, assim, é importante a gente também saber reinventar o que a gente está fazendo para se manter no mercado. Isso é muito interessante de falar, porque também mostra para a galera como elas devem trilhar, né, esse caminho na internet para quem está chegando agora, para quem está começando a trabalhar com marcas, né? Saber o que deve ser feito ou não. Porque eu acho que também tem muito desse erro da galera não saber como se portar. Eu, por exemplo, já fechei trabalhos que, não que eu me arrependo, mas que se fosse hoje, eu não fecharia. Eu falaria, poxa, não foi de bom tom. Sim. Não foi legal. Entendeu? Porque realmente não conversa, não é legal, mas era numa época que eu precisava da grana. Eu falei, então, vambora, meu amor, com certeza. Você tá pagando, se você quiser que eu dance ula-ula pra você, vou estar dançando. Hoje eu não faria mais isso. E é bom para que as pessoas entendam, a quem tá chegando na internet agora, ou que tá começando a trabalhar com marca, entenda que é normal, porém, não faça a longo prazo, porque isso traz... te atrapalha de N maneiras na sua carreira, porque chega um momento que você se encontra perdido e você não sabe mais para onde vai. E você já está há anos no mercado. Sim. A internet é um espaço muito democrático, né? Então, assim, tem para todos os gostos, em cada nicho, enfim, cada sentido. Mas eu acho que relação com marca é como se fosse um casamento. Então, chega um momento que a relação pode começar a ter conflitos. E cabe ali a pessoa entender se mantém aquela relação ou não. Eu não sou o tipo de pessoa que me prendo nem em casamento. Quem dirá? Né? Quem dirá a ficar ali só pensando no dinheiro e ficar refém da marca. E já teve público que, tipo, falou, pô, não foi legal? Tipo... Já teve. Porque, assim, às vezes por ideia minha, realmente por achar que, olha, vamos fazer de tal forma e não ser legal. E às vezes por marca também, de, olha, segue a risca esse roteiro aqui. E eu falar, poxa, eu acho que não vai fazer sentido. Não, faz esse sentido, ou posta em tal horário. E flopar. É experiência, né? Precisa acontecer, né? Precisa acontecer. Importante. Imagina se tudo der certo isso aí. Aprende o quê? Não tem como. Exatamente. Não tem como. Sobre... você falou que seu nome não é André Damião, né? Da onde que veio a vontade de acrescentar o Damião ou substituir? Então, na verdade, meu nome é composto, né? André Vitor. Mas, assim, Damião é meu último nome. Então, assim, só que meu nome... eu já achava muito saturado. Eu já tinha vivido tanta coisa ruim enquanto André Vitor, que eu falei, caramba, quando eu tiver o poder de escolha, quando eu tiver o apartamento dos meus sonhos, quando eu tiver trabalhando muito com a comunicação, for um grande jornalista, eu quero ser André Damião, porque vai ser a oportunidade de eu poder moldar e escolher a minha história, sabe? Eu não queria que meu nome fosse interligado a todas as minhas feridas, sabe? Então, no momento que eu estava passando toda a vulnerabilidade social, eu era um André Vitor, né? Eu cresci num bairro, numa comunidade, não sei se você conhece a Carifas, na Botafogo. Conheço. Eu cresci lá e as enchentes chegavam lá 2
metros de altura. E era esse nome, André Vitor, vamos lá pra ajudar, vamos lá pra não sei o quê, vamos lá. Então, assim, meu nome era muito assombrado, sabe? Pra tudo de bom que eu queria viver. Eu falei, caramba, eu até então não tenho oportunidade de escolher a vida que eu quero ter, mas eu tenho oportunidade de escolher meu nome. O que eu quero me proporcionar enquanto André Damião. Então, eu vou deixar ali guardadinho pro momento ideal. E aí, quando eu entendi que a internet ia ser o pilar que iria mudar minha vida, aí eu falei, é hora de mudar. Você acredita que eu também tive isso? E eu achava que era muita loucura. Não, é muito bom, sabe? Gente, primeiro que eu me montava de drag, né? Então, teve ali um momento que eu basicamente me consolidei na internet montado de drag. E aí depois chegou o momento que eu não queria mais me montar. Aí eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Eu volto com o Gabriel, continuo de Luma, né? Me chamando de Luma, mas aí eu tô assim. E aí o que eu vou fazer? E o meu arroba sempre foi Lu Bloom. Aí eu falei, vai ficar Lu. Porque o Lu é a mistura da Luma, né? E o Gabriel, com o corpo do Gabriel, que existiu. Então, vai ser isso aí. Eu falei, é isso aí. E comecei a querer acreditar nisso, entendeu? E realmente fez muito sentido. A galera super, né? Hoje em dia, muito mais me chama de Lu do que de própria Luma ou de Gabriel, né? Tipo, até a galera que sabe que o meu nome é Gabriel opta por chamar de Lu. E aí, acabou que consolidou. E realmente foi pensando exatamente nisso. Eu não queria voltar a me chamar de Gabriel por conta de tudo que o Gabriel me traz, e também não queria continuar sendo chamado de Luma por uma questão social, por entender, né, sobre a importância de distinguir ali masculino de feminino. Isso poderia ser usado negativamente pela direita contra mim, né, da galera conservadora e homofóbica, transfóbica. As pessoas trans poderiam, principalmente as meninas trans, poderiam não entender legal, porque teve não sei se você conhece a Rebeca, que é amiga da Samira, que antigamente ela era chamada de Rebeca Trans, ela é streamer. Ela teve problema com isso do nome dela também. Que o nome dela, por ser Rebeca Trans e ela ser drag queen, a galera começou a cair de pau em cima dela, entendeu? Por que você tá botando Rebeca Trans se você não é trans? Sim. E aí eu falei, gente, a galera não vai entender que, tipo, meu nome de Luma era por conta da drag, e aí vai querer achar que, sei lá, eu fiquei com medo por conta disso. Falei, então vai ser Lu, porque aí o Lu fica, entendeu? Se quiser falar Lu, Elu, o problema é da galera que quiser chamar, entendeu? E aí eu também não me aproprio de nada, não tenho problema com nada, mas foi exatamente por isso, porque eu também não queria o Gabriel, porque eu sabia de tudo de ruim, inclusive que eu morei em um lugar que enchia também pencas e tinha exatamente essa problemática do Gabriel faz isso, Gabriel não faz aquilo, Gabriel vai pra cima da cama, no momento de enchente. E não só nisso, em vários outros momentos. E eu achava que era muita loucura. Gente, será que eu tô muito louco por achar que o meu nome vai influenciar em alguma coisa? Não, eu acho que assim, uma das melhores coisas que eu pude fazer por mim foi fazer isso, tirar essas correntes, sabe? De tudo que meu nome já tinha vivido. E me dar a possibilidade de me dar asas com o Damião, enfim, de posicionamento mesmo. Porque, querendo ou não, o Damião não passou pelas coisas que o André Vitor passou, né? Então, é um nome que me traz muita segurança, me traz um lugar que eu construí, um lugar que eu pude ser, um lugar que saiu do imaginário para a realidade. Eu acho que isso é muito coisa de quem passou, né? Muita parte da adolescência ali sonhando com... Não sei se é assim, mas eu sonhava muito com, sei lá, tipo uma situação X que aparecia em uma reportagem da televisão. Eu falava, caraca, um dia vai ser... Tipo, eu já via programas de não podcast exatamente, mas talk show. Sim. Eu já via, eu falava assim, um dia bem vai ser eu que vou estar apresentando. Ou eu vou estar sentado sendo entrevistado. Entendeu? E aí eu ficava muito nisso. E o Gabriel era exatamente esse menino sonhador. E hoje que eu realizo, eu prefiro que não seja o Gabriel, mas que eu tenha essa relação com ele. De, olha, eu tô daqui realizando, viu? Você tava aí quando você era pequeno falando que queria estar, então hoje eu tô. E é lindo isso, sabe? É só quem carrega um sonho, né? Só. Então, assim... É incrível sonhar, Acho que isso, até o sonhar virou um privilégio, sabe? Hoje em dia, você poder sonhar, você poder realizar um sonho, você passa por tantas questões e aprovações, sabe? Então, as pessoas estão o tempo todo ali tirando a credibilidade do seu sonho, trazendo a sua realidade como um empecilho para ele acontecer. Se você vive essa realidade, você sabe o que você passa. E mais do que ninguém, sabe o quanto que é difícil para aquele sonho acontecer. Então, assim, não precisa falar. Sabe? É só deixar. Não precisa falar. Então, às vezes, a pessoa... Não, eu falo isso para poder te proteger. Eu falo isso para você se precaver. Você que está disposto a pular de paraquedas, sabe que no final pode se lanhar na montanha. A pessoa sabe.
Mas ela quer pular, sabe? É o sonho. Então, assim, eu sou movido pelos meus sonhos, eu sempre fui movido pelos meus sonhos. Então, quando eu entendo que eu realizei, eu comemoro, mas já tô ali pensando qual é o próximo. Porque é isso que me move, sabe? Eu sou movido aos meus sonhos. Eu costumo dizer que se a gente não tiver isso, a gente perde o sentido da vida, né? Sim. Porque, inclusive, isso tem uma filósofa que... Ela não é filósofa, sabe, gigantesca não, mas ela é psicóloga e filósofa, e ela fala que se a gente não tiver um motivo para viver e para morrer, não tem mais como, não existe. A gente precisa de um motivo para viver e de um para morrer. Então, eu não tenho ainda um para morrer, mas eu tenho muitos sentidos e muitos motivos para viver. E qual é o seu sentido para viver? O meu, não vou falar. Não agora. Depois eu falo. Mas tá caminhando pra tá que aconteça. Então, é por isso que eu falo. Eu preciso desse sentido pra viver. E eu tô vivendo por isso, entendeu? Quando chegar lá. E o seu, qual é? Bom, o meu é continuar tendo impacto através da comunicação. Eu acho que enquanto eu tiver quem me ouça, enquanto o que eu falo também me agrade, isso é o meu motivo. E é isso que me move. Você tem muito cuidado com esse seu posicionamento, né? Você leva isso muito a sério. Eu acho isso muito bonito, porque as pessoas meio que falam qualquer bosta na internet hoje. Sim. Elas não mensuram, né? Sim. Então, eu vou só ligar a câmera e vou falar e... Eu filtro muito o que eu falo, porque, assim, eu penso muito. E eu sou o tipo de pessoa que eu não... Assim, eu filtro, mas eu não deixo de falar, né? Então, assim, porque meu sonho ocupou um lugar de solitude durante muito tempo. Meu sonho era só meu. E hoje em dia eu tenho o privilégio de ter muitas pessoas torcendo pelo meu sonho. Então, assim, eu tenho essa responsabilidade, sabe? Porque as pessoas que acreditam no meu sonho são pessoas que também, durante muito tempo, se sentiram, ou até mesmo se sentem sozinhas com seus sonhos. Então, quando eu dividi isso, as pessoas tomaram essa importância de, tipo assim... Eu posso estar sozinha no meu sonho, mas no seu sonho, eu tô com você. E eu não posso perder essa credibilidade, eu não posso perder isso. Não só por essas pessoas, que por si só já é incrível, uma responsabilidade muito grande. Mas por mim também, sabe? Eu, durante muito tempo, desejei viver tudo isso que eu vivo hoje. E era um sonho muito individual. Minha família demorou um tempo para entender a possibilidade de que esse sonho pudesse ser real. Até mesmo por precaução. A gente vivia uma realidade totalmente oposta de tudo que eu vivo hoje. E eu já falava, eu já profetizava, eu já me preparava. Então, quando tudo aconteceu e eu olhei pro lado, eu vi que meu sonho não era mais só meu, que tinha uma torcida ali comigo, eu falei, caramba, isso é de uma importância muito grande. Então, por isso que eu filtro muito o que eu falo, filtro muito o que eu faço, porque não é só uma decepção pra mim, porque eu também me frustraria muito se eu me perdesse ao longo, porque é normal as pessoas se perderem. Acontece. A gente tá vivendo. Sabe? A gente tá vivendo pela primeira vez, tem manual. Tudo a gente assim, tá vivendo pela primeira sabe? vez, até o que a gente faz repetido. Então, assim, mas também por essas pessoas. Eu acho que isso que traz o meu equilíbrio, não é só por mim. É olhar pro lado e entender que tem uma galera ali comigo também, que tá sempre vibrando, tá sempre apoiando, tá sempre torcendo. Então, por isso que eu me responsabilizo bastante de onde eu estou, com quem eu estou, o que eu falo e o que eu faço. Incrível isso, demais mesmo. E você falou que você tem dupla nacionalidade. Tenho. Conta pra gente disso aí, por favor. Não sabia, real. Eu tenho. Meu pai é angolano. Minha mãe e meu pai, eles se conheceram aqui no Brasil, casaram, teve a minha irmã. Mas meu pai veio aqui pro Brasil fugindo da guerra, né? Então, Angola tinha muita guerra, enfim, morria muita gente. E ele enxergou o Brasil como uma possibilidade de ter uma nova vida. Só que nesse percurso dele tentar a vida, ele conheceu minha mãe. Como eu falei, teve a minha irmã. Só que a guerra passou, ele teve que voltar, minha mãe não quis e a família se dividiu. Mas essa dupla nacionalidade, para mim, é um pilar muito importante. Me moldou muito enquanto pessoa, né? Meu pai sempre falou sobre as questões raciais do Brasil. E esse é um dos meus maiores trunfos, sabe? Assim, um dos pilares mais importantes. Esse trunfo de ter consciência racial, porque o Brasil demorou muito para falar sobre isso. O Brasil demora muito para falar sobre isso. Tem
um tapete que vela esse assunto, sabe? Porque causa desconforto você pensar que você vive num país racista, que você pode ser racista, ter atitudes racistas, do quanto que isso influencia em todo o sistema, sabe? Então, assim, as pessoas não falam sobre isso. É um assunto desconfortável para quem vive, para quem faz, enfim, para todos os lados. Então, crescer com essa consciência foi muito bom pra mim, porque eu lembro de ter 2, 3 anos de idade e meu pai assim, estuda, porque você é preto no Brasil, e preto no Brasil, não sei o que. Então ele com essa sombra, né, me trouxe muita consciência de entender que, nossa, sim, eu sou uma pessoa como todas as outras, mas existe privilégios e que por eu ser uma pessoa negra, tem certos lugares que vão ser difíceis eu acessar, então vou ter que me esforçar um pouco mais. Então eu sempre fui me preparando para isso. Então isso é um pilar muito importante, sabe? Muitos amigos meus se descobriram negro ao longo da vida, de olhar assim no espelho e opa, calma aí, não é o que todo calma mundo aí, me falou. sabe? Eu sou negro, eu fico assim, gente, mas onde você estava a vida toda, sabe? Como você nunca viu, a vida nunca te trouxe reflexo, porque assim, não por eu ser retinto, só por isso, né? Como se por si só já não fosse suficiente. Não fosse suficiente. Mas a vida é diferente. A vida é diferente, os olhares são diferentes, sabe? Então, onde você estava, onde você não percebeu? E aí eu entendo o quanto que essa influência do meu pai moldou. Foi importante. Foi importante, porque meu pai sempre moldou o meu olhar e o meu lugar. Ele nunca disse para mim que eu não poderia estar naquele lugar, mas ele sempre me situou de como seria quando eu estivesse lá. Então, nada foi uma surpresa. Chegar nos lugares não é uma surpresa, passar por certos constrangimentos não é uma surpresa. O que é uma surpresa para outra pessoa é como eu reajo. Porque ele também sempre me preparou para isso. Ele sempre me preparou. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu saio sem constrangimento da minha casa e eu volto sem constrangimento. E o mesmo desconforto que você me causa, eu vou te causar muito maior. Porque você não vai esperar que vai sair de mim as palavras. Você não vai esperar. Normalmente, a pessoa que é preconceituosa, ela está acostumada a ser e está acostumada com com outro lado ser omisso, porque você toma aquele impacto, né, do preconceito, e você fica ali desnorteado sem saber o que fazer. E eu fui moldado a vida inteira para me defender. Resposta pra entendeu? tudo. Então a pessoa vem, eu já venho igual um chicote, pá. Entendeu? E aí a pessoa toma aquele susto. E não vai imaginar de, não foi a intenção. E aí que tá, a pessoa racista, né, preconceituosa, de forma geral, ela nunca tá preparada pra responder a resposta. Nunca tá ela preparada. Sempre tá preparada pra dar o primeiro passo, pra consumar o ato, entendeu? Exatamente. Do preconceito dali do momento. Mas ela não, quando você responde que você tá preparado pra ela nunca tá preparada pra você. Nunca. Nunca. Ela não vai ter o que falar, porque quando você fala, é exatamente o que falou, ela causa esse... Sim. Esse gaguejo. E sempre tenta te responsabilizar. Não foi a sua intenção, é coisa da sua cabeça e tudo mais. E eu sempre gosto de dizer que o que eu penso já é o suficiente. É coisa da sua cabeça? Sim, coisa da minha cabeça. Então, por isso que eu tô dizendo. Porque tá na minha. E ponto. Se tivesse na sua, você não tava fazendo. Exatamente. Isso é genial. Assim, olhar desse lugar de ver que realmente você cresceu sabendo o que te aguardava quando você abrisse a porta da sua casa. Sim. Entendeu? E isso é muito importante, né? Porque a gente, tipo... Eu falo isso porque eu tenho amigos que né, não tiveram letramento nenhum. E foi exatamente o que você falou. Descobriram que eram pretos, tipo... 18, 19, 20 anos, 30 anos. Passou a vida inteira sendo moreninho, né? Tipo, eu tenho parentes que foram descobrir que eram pretos. 40 anos de idade. Tipo, é mesmo? Tu sabia, menino? Não, sim. Nossa, juro. Tem que fazer tem o chá revelação? Então, tem que fazer um chá racial. Juntar todo mundo e mostrar. E contar que surpresa. Então, galera, entendeu? deixa eu falar, né? O óbvio, eu pensei que tava todo mundo vendo, mas não tá, né? Então foi mal. É necessário. Nossa, incrível. É hilário olhar por esse lado, né? Porque eu sempre fui muito curioso. Até pro que não me interessava, eu ia atrás de saber. Sim. E eu lembro que nas rodinhas assim que a gente fazia de debates ou assuntos mais sérios de escola, a galera ficava, depois me chamava e falava, bicha, mas é assim mesmo? O que é tal coisa? Por que a pessoa preta tava falando que ela sofre mais? Não é todo mundo igual? E eu falava, não, amor. Mas eu também não vou te falar. Sim. Eu ia lá, mandava, nem que fosse Wikipédia para eles iam gastar um tempo lendo.
falava, gente, eu não aceito que vocês não saibam. Tá todo mundo com isso aqui na mão, Sim. ó. Isso aqui é acesso à informação, você sabia? Se eu te rotear a internet, você tem acesso à informação, se você falar que você não tem. Não, e Então, também... assim, como é que você não essa- sabe? Como é que você não pesquisa? Essa pressão também de achar que a pessoa negra, ela tem que estar nesse lugar didático, né? De estar te ensinando. Tudo mais. Eu até ensino, se me pagar. De restante, amor, Paga meu honorário. meu conhecimento é dinheiro. É isso aí. Tudo que eu aprendi, eu arrumo uma forma de remunerar. Eu sou assim, entendeu? Abri a boca, ganhei. Então, eu penso mais por esse lado. Porque, assim, a gente tem muito acesso à informação. Então, nos dias de hoje, nunca coube. Mas no dia de hoje, não cabe ainda mais. Sabe? É questão opcional. Vai lá no chat GPT, dá um Google. Gente, qualquer coisa que você fizer, Tem você muita conversar fonte de com a informação. Siri do iPhone, ela vai te Sabe? falar. Tem muita fonte de informação. Então, assim, falei do meu pai sobre a questão racial, mas a minha família inteira, assim, minha família é pequena. Quando eu falo minha família inteira, são no total, assim, 10 pessoas. E isso é igual a reúne... minha família também. Entendeu? A família inteira, cabe todo mundo aqui nessa mesa. A minha família inteira é a minha avó e os filhos dela, Mas com os netos. Junta todo mundo, é um bolinho só. Minha família, ela sempre teve muita consciência racial também. O meu pai teve mais esse letramento. Ele foi mais didático, de explicar como seria no Brasil e o que eu deveria fazer. Ele sempre trouxe esse manual, sabe? Ele não me deixava só às cegas de, você vai passar por isso. Ele me explicava que eu passaria por isso, mas como eu deveria me impor em cima daquela situação. Mas a minha família em si é uma família preta muito potente, sabe? Muito potente. Então, até hoje mesmo, em entrevista, quando as pessoas, né, vão dar um Google sobre mim, enfim, vou fazer ali o release, quando a gente fala sobre questões, que eu falo sobre questões pretas, não significa que eu vá falar sobre racismo estrutural, desse modo didático, não. Eu falo sobre moda, eu falo sobre entretenimento, eu falo sobre beleza, sobre autoestima, sobre tudo isso. Só que a minha parcela de audiência é uma parcela preta. Eu falo sobre qualquer assunto que qualquer outra pessoa não negra venha falar, só que a minha audiência é uma audiência voltada para pessoas negras. Somente isso, sabe? Porque as pessoas acham também que, às vezes, em entrevista, como você foi seu processo de autoestima, quando você começou a se sentir bonita. Eu falei, mas eu sempre me senti. Eu nunca tive problema de autoestima. A galera coloca nesse lugar de como se o preto ele fosse realmente um descobrimento de tudo, né? O preto, ele descobre que ele é bonito, ele descobre que ele pode ser inteligente, ele descobre que ele pode estar em tal lugar, mas é sempre na visão do outro. Sim. É sempre pro outro. Sim. Não é que você realmente, ou que todas as pessoas pretas tenham que viver um grande eureka, né? Exatamente. Tipo, eu posso ter um trabalho digno e ganhar bem. Eu posso ser bem-sucedido. Gente, todo mundo tá na mesma condição. E a galera fica tratando com muitos dedos, né? De, ai, meu Deus. Sim. Sabe? Mais um pouquinho. Quando você descobrir, você grita eureka. Porque, pô, galera, por favor, né? E é muito estranho em certos aspectos, justamente por eu ter crescido com tanta consciência, né? Então, são certas coisas que, assim, eu fui entender. Para mim, a surpresa era entender que outras pessoas negras não tiveram acesso a essas informações, porque realmente eu sempre tive. Então, eu sempre tive uma leitura de quem descobriu o Brasil, diferente. Eu sempre tive essas questões de precauções, né? Do que eu deveria fazer enquanto uma pessoa negra, quando uma blitz me parasse. Essa questão acadêmica também. Mas, por exemplo, em entrevista falar como sua família se sente, de você ter entrado numa universidade. E eu falei assim, eu acredito que felizes igual eles entraram também, porque minha avó é formada em Direito, minha irmã tem faculdade de pós-graduação, eu venho de uma família... Porque eles já automaticamente idealizam que... É o primeiro, aquela vez que eu vou vir daquela história, sabe? Muita gente tem essa história, mas não é a minha história. É isso que eu ia falar. Sabe por que isso? Porque eles ouvem outras pessoas falando de que é super louvável uma história de vencimento, né? Da ideia de superação. Sim. Pô, foi o primeiro acadêmico da minha família, a primeira pessoa com canuda, o mais bem-sucedido, o primeiro bem-sucedido. Aí eles acham que todo mundo, foi o que eu falei, vive a grande eureka, né? Daquele descobrimento, como se só você fosse capaz de que nada, mesmo sendo numa época muito difícil, ninguém conseguia. Exatamente. E eles não fazem esse tipo de pergunta para pessoas não negras. Não, e como chegou com dedos, né? Como foi seu processo de autoestima? Você se sentiu...
E eu realmente nunca tive problema de autoestima. Eu tenho vídeos de aniversário de 2 ou 3 anos que eu tô no espelho falando, eu sou um preto lindo. Sabe? Porque eu sempre tive muita referência. Foi a sua educação. Eu cresci durante muito tempo achando que a música Ébano, da Alcione, era minha. Porque minha avó falava e eu acreditava que a música era minha. Você é o negão de tirar o chapéu durante anos. Eu cresci e entendi que era uma música popular, que todo mundo conhecia, mas até então eu achava que era uma música que era cantada pra mim. Então essas referências de música, de desenho animado, eu cresci assistindo um Super Choque, sabe? Eu era o Spike do X-Men. Então, assim, eu sempre tive muitas referências inseridas na minha vida. Então, não tive esse descobrimento, essa descoberta de, tipo assim, olha, eu sou negro, agora eu me sinto bonito. Mas nunca tive. Tanto é que direto eu recebo mensagem de esteticistas. Vamos fazer não sei o que no seu nariz, vamos fazer... Sabe? Amada. Tipo assim, não há problema no meu nariz, não há problema em nada em mim, sabe? No dia que eu quiser fazer um botox, alguma coisinha pra dar um upgrade, é uma coisa, sim, sabe? Mas não tem que corrigir algo que não é um problema. Pelo menos não pra mim. Eu tô ótimo. E se for um problema, é um problema pro outro. A Erika Hilton fala sobre isso, né? Nós somos... A nossa singularidade, ela é sempre na perspectiva do outro, sim, né? Aos olhos do outro... Você é uma pessoa preta que aparentemente é o primeiro da família, que foi... É sempre da perspectiva, sim, do outro. Às vezes você não abre a boca. E ela fala sobre isso, né? Às vezes eu não quero ser uma mulher trans negra, de esquerda, deputada. Eu só quero sair de casa bonita. Sim. E para as pessoas isso é uma grande questão, porque não pode, tá? Para você sair de casa bonito, você tem que primeiro ter saído muito de casa feio. Sim. Para você sair de casa com cabelo bonito, você tem que ter passado a sua adolescência inteira odiando o seu cabelo e querendo raspar a cabeça. Mas também não podia raspar a cabeça, senão você sofria bullying. Entendeu? Eles sempre te colocam, sim, nesse lugar. Quando, na verdade, sim, você só tá vivendo a sua vida. Porque, assim, essa narrativa, né? As pessoas... Infelizmente, o Brasil, e principalmente a comunicação brasileira, gosta de atrelar a negritude à dor. Sabe? A sofrimento. Então, e não, sabe? Eu não quero a minha imagem associada à dor, a sofrimento. Eu quero a minha imagem associada a luxo, a beleza, a qualidade de vida, que é o que eu promovo nas minhas redes sociais. É uma qualidade de vida onde muitas pessoas possam se enxergar ali nos restaurantes que eu vou, através do que eu visto, através da maneira que eu falo, da maneira que eu viajo, de business class, vou de primeira classe, a pessoa olha e fica, caramba, que incrível tomar um champanhe durante a viagem, como é, sabe? Essas sensações que eu quero trazer para a comunidade preta, não ficar alimentando a dor. Desse lugar de sofrimento, conhecemos muito bem. De que eles têm que sempre tá falando do que sofreu e do que passou, e nunca... às vezes até da futilidade. Sim. Porque parece que a comunidade preta não tem direito, né, da futilidade. Exatamente. Às vezes você quer esse direito de ser fútil. A Malu Borges comprou uma bolsa de, sei lá, 1 milhão, tá de boa. Mas se aparecer uma pessoa preta comprando uma bolsa de 1 milhão, mas não precisava. Questionamento de... Será que ganha mesmo o suficiente? Será que é original? Será que é... Vira e mexe, recebo esses questionamentos. Eu trabalho 10 anos no mercado publicitário com as maiores marcas do país, fazendo diversas conexões com marcas globais. Gravo para Nike, gravo para Amazon, gravo para Jean Paul, gravo para Paco Rabanne. E as pessoas... Você trabalha com outra coisa além disso? Gente, isso e qual tudo é dá o seu muito... trabalho além disso? Isso Nunca tudo te soltaram essa, trabalho. não. Mas você trabalha com o quê? Como se isso não fosse um trabalho. Exatamente. Então, assim, você gerar uma audiência, você gerar uma narrativa de alcançar essas pessoas, você conseguir ser bonito para essas pessoas. Gente, isso é uma construção de um trabalho muito árduo. Respeito o meu trabalho. Não invalida, não, meu amor, que foi suado, viu? E você falou de viagem, você costuma viajar muito? É uma coisa que você gosta? Viajo. Inclusive, tô contando aqui em primeira mão que em breve estarei em Barcelona, a convite de uma das maiores companhias aéreas do mundo. É por isso que eu tava zoando, gente, antes de a gente gravar. Ninguém mais nesse Rio de Janeiro trabalha, porque todos os contratos estão na mão dele, tá? Aí, quando trabalham, é os que ele rejeitou. Que papelão, você tá me colocando numa saia justa. Não, é a realidade, sim. E isso é muito louvável, gente. Eu gosto de falar sobre isso, porque eu acho que é isso
isso que realmente nos coloca num lugar de poder abrir a boca e falar que é blogueiro que vive da internet, que trabalha com comunicação, né? Por mais que, né, as pessoas achem que, às vezes, trabalhar com comunicação você precisa necessariamente fazer o que eu faço. Ter um podcast, ter um programa de televisão, talk show, qualquer coisa. E não, você fazer o que você faz é exatamente comunicar, como você falou, com a sua vivência, no que você veste, o lugar que você frequenta, as viagens que você faz, o estilo de vida que você tem, né, com qualidade de vida, que é importante. E é sobre isso. A comunicação, ela tá em tudo que a gente faz. Ela tá no seu cabelo, ela tá na sua maquiagem, ela tá na sua roupa, ela tá na sua forma de andar, né, na forma que você produz. Isso é muito importante falar. E eu gosto de brincar com isso, porque isso deve ser louvado, deve ser respeitado, principalmente por esse lugar e por essa bagagem que você traz. 10 anos no mercado não é pouca coisa, né? Porque a galera virar e encher a boca pra falar, não, porque eu tenho 3 anos na internet. Mara, gente, se manter que é o bafo da situação. Exato. Você já teve algum momento, assim, desse hiatus, assim, de tipo, meu Deus, secou? Não, assim, tem muitas nuances, né? Minha carreira já teve... Ela não foi uma carreira só crescente, né? Eu tava descobrindo também. Durante muito tempo, eu não fui agenciado. Trabalhei de forma autônoma durante muito tempo. Esse ano eu assinei com uma das maiores empresárias do país. A Carol Sampaio é minha empresária. Então... Gigantesco, já fui no aniversário dela, gente. Milhões. Eu acho que, assim, de longe, foi o lugar mais fino que eu já fui na vida. Na vida. E eu tô na Stage, que é a agência da Carol. E, assim, mas até mesmo para ser agenciado é porque também já estava num know-how de entender como funcionava o meu trabalho, quem eu alcançava. Mas também, assim, eu sempre fui muito centralizador. Então, o fato de fazer tudo ao mesmo tempo fazia com que minha carreira tivesse muito altos e baixos. Porque não tem como se dividir em mil. Você só vai se sobrecarregar. Porque a gente também tem muito essa questão, né? A internet trouxe muito essa romantização de ser múltiplo, né? Eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. Mas não é sobre fazer multitarefas, é sobre fazer tudo muito bem. Você vai conseguir fazer tudo muito bem? Eu, pelo menos, não consigo ser um bom atleta, ser um bom filho, um bom comunicador, um bom dono de casa, tudo ao mesmo tempo. Se eu tô focado muito na minha casa, eu tô mais ausente na internet. Se eu tô mais frequente na internet, eu tô ausente da minha família. Se eu tô mais presente com a minha família, eu tô ausente da minha casa. Então, assim, não tem como você ser bom e presente 100% em tudo. E a gente tá numa era de romantização que, por favor, parem com isso, sabe? Eu tomei esporro da minha terapeuta por isso, né? Porque eu bem no início mesmo do podcast, eu tava com muitas coisas, fazendo muitas coisas. Eu já falei aqui em outro podcast, eu amo trabalhar, então tudo que vai aparecendo eu vou pegando, né? E aí minha terapeuta chegou um momento que ela falou, olha, se você não parar, você vai falhar em tudo, tá? Que, tipo, eu tava, da época, eu acho que eu tava, tipo, trabalhando em 5 coisas diferentes. E eram tudo muito diferente mesmo. Tipo, era cabelo, produção de conteúdo, publicidade com marca. Nada se conectava. E aí ela falou, ou você para, ou você vai falhar em tudo antes de dar certo. E aí eu precisei. Porque realmente eu acho que meio que a gente até mesmo por uma questão de criação, talvez, a gente cresce com essa necessidade, né? De não, a gente tem que fazer. A gente tem que ir. Né? Não posso ficar parado, senão não vai movimentar. Não vai pra frente. E o sonho é uma fábrica, né? Então, assim, você tem que estar ali, né, em todos os cenários da fábrica para poder fazer aquela carruagem, enfim, aquela fábrica andar. Mas chega num momento que é preciso saber delegar, é preciso saber entender qual é o seu lugar, onde você vai depositar suas energias, porque não é, assim, para quem acredita, né? Para mim não é só um ato externo, mas também, assim, a minha energia. Então, eu preciso entender aonde eu vou colocar a minha energia, porque chegou num momento onde eu fiquei com a minha carreira, assim, para onde eu vou? Qual caminho eu devo seguir, sabe? Tudo que eu fiz até hoje foram em cima do meu sonho, das minhas certezas. Então, a partir do momento que eu fico com dúvida em algo, assim, qual caminho eu devo seguir, eu estou desalinhado comigo mesmo. Então, eu precisei realmente parar. O ano passado eu passei, assim, esses últimos 2 anos eu passei estudando, sabe, me preparando. Um ano retrasado eu fiz a escola de Wolf Maia, né, atuação de TV e cinema, para me preparar para a TV. Isso depois de ter feito um teste na Globo. Fiz um teste na Globo e, assim, eu me preparei a vida inteira. E quando chegou o momento do teste, eu estava me sentindo uma pessoa 100% desacreditada, sabe? E por quê? Onde eu me preparei para aquele momento a vida inteira. Mas é porque eu não tava com a cabeça ali. E eu falei, caraca,
por que eu não tô com a minha cabeça aqui? Sabe? Se é meu sonho estar nesse lugar. Então, foi o momento que eu entendi que eu precisava concentrar minhas energias. Então, eu falei, preciso estudar para me sentir seguro. E aí, no ano retrasado, fiz um curso de atuação de TV e cinema. Ano passado, fiz o curso de moda masculina em São Paulo. Passei um ano morando em São Paulo. Então, assim, tô esse ano mais realinhado comigo e agora consigo me realinhar para o mundo. E é importante a gente entender isso, porque eu acredito, né? Nenhuma carreira é só crescente. Então, para você continuar crescendo, é importante você entender qual rota você precisa fazer. E, às vezes, a rota precisa que você acelere e tem rota que você precisa desacelerar. E eu desacelerei. Precisei enxergar a minha vida para poder dar o meu próximo passo. Porque, senão, às vezes, o próximo passo é o abismo. Você vai acelerando, ó, e... Quando vê, já foi. Não tem pra onde voltar. Entendeu? Ninguém te avisa, o pessoal acelera. E como é que foi essa sua passagem por São Paulo, morando um ano lá, estudando moda? Foi incrível estar, assim, em São Paulo como estudante, né? Eu sempre fui como criador de conteúdo, então sempre com aquela pressão, né, de preciso fazer isso, aquilo, naquela velocidade. São Paulo já é um lugar por si só muito acelerado, que te acelera também. Agora tá lá como um acadêmico, um estudante, foi uma rotina bem tranquila, sabe? De acordar, de entender o dia, sabe? Foi bem romantizado, Foi bem né? romantizado, sabe? De poder fazer um café da manhã e vou treinar agora. Então, assim, eu pude aproveitar um pouco mais a vida, aproveitar mais um pouco o meu trabalho. Eu consegui ter uma leitura também de quem eu sou, porque, assim, no momento que eu desacelerei, o meu trabalho continuou acelerado. E aí foi o momento que eu também entendi que, caramba, eu tenho uma carreira, sabe? Não é, assim... Tenham constância. Mas, assim, não é só... assim, minha constância, no caso de postar 5 vídeos por semana que vai me fazer fechar o trabalho. Às vezes, eu postando um vídeo por semana vai me trazer aquele mesmo resultado. Porque eu já tenho ali uma identidade dentro do mercado, um posicionamento, onde as marcas entendem que eu tenho um valor. Então, não vai ser a minha quantidade, vai ser a minha qualidade. E o ano passado foi isso. Viver um ano com mais qualidade de vida mesmo. Genial. Você foi recentemente pro São Paulo Fashion Week, né? Eu fui. Conta pra gente como é que foi isso, pelo amor de Deus. Olha, meu trabalho ainda continua me trazendo muitas surpresas, né? Foi a primeira vez que eu sentei na primeira fileira do São Paulo Fashion Week, mesmo com muitos anos, né? Todos esses anos falando sobre moda, estando na moda e me considerando também um fashionista, foi a primeira vez que eu sentei na primeira fileira. É a primeira vez que você vai ou não? Não, não é a primeira vez. Já fui outros anos. Mas essa foi a primeira vez estando ali na linha de frente, né? Então, assim, é incrível. Eu tinha a sensação de que só tinha eu ali na passarela mesmo e aquele desfile era pra mim. Então, eu gosto muito de estar antenado a tudo que tá acontecendo na moda Brasil e mundo afora, pra trazer também pra mim. Eu gosto muito de me expressar através do que eu visto. Às vezes eu não falo nada, só chego no lugar, coloquei meu óculos e já sei que teve aquele impacto, aquele ruído de quem é ele, de aquela coisa. E ali eu já passei minha mensagem, já fiz meu network de maneira velada, né? Mas deu certo. Isso é muito bom. E você planeja muito isso de tipo, eu vou sair de casa, quando eu estiver chegando no local, eu vou, se tiver que botar um casaco, eu vou botar o casaco nesse momento, vou botar o óculos nesse momento, ou é mais do feeling, assim, tipo... É do feeling. Eu gosto de olhar pro céu, ver como tá a temperatura do dia e monto em cima disso, mas eu gosto muito de me arrumar. Eu gosto. Dificilmente a pessoa vai me encontrar na rua e eu vou estar desprevenido de, ai, nossa, não sabia que ia te encontrar aqui. Eu tô sempre... Sabe? Eu gosto... Eu não me arrumo pros outros, eu me arrumo pra mim. Então, eu gosto de me ver. Eu acho que é meu alter ego, sabe? Quando eu me arrumo... Tá sempre arrumadão. Sabe? Né? Exatamente. Eu falo isso porque teve uma vez que eu ouvi isso na época que eu dançava de um amigo meu. Ele virou pra mim... Eu, lógico, né? Muito... Sei lá, acho que inexperiente mesmo é a palavra. A gente foi pra um lugar X e desse lugar X a gente... não iria para um outro lugar que tipo, era muito close. E eu não fui porque eu não estava arrumado. Sim. E aí, na verdade, eu não fui só porque eu não estava de tênis na hora. Eu estava tipo de chinelo de dedo. E aí, a pessoa que estava comigo virou e falou: poxa, cara, se você tivesse só de tênis, dava pra gente ir. Porque, tipo, você não tá com uma roupa feia, tá com uma roupa ok, mas você tá de chinelo de dedo. Tipo, nesse lugar de chinelo de dedo não dá. Não vai ser legal. Aí eu... E aí, a partir disso, ele falou: esteja sempre preparado para tudo. Saia sempre de casa pensando que o pior e o melhor pode acontecer. Sim. E como é que você vai estar nessa situação, nessa pior situação ou nessa melhor situação? Então, é com essa roupa que você tem que estar sempre. Sim. E aí, eu fui criando esses
pra tal lugar eu não posso. E aí depois ainda comecei a trabalhar com internet, que querendo ou não, sua aparência acaba contando muito. Sim. E aí eu comecei a pensar nisso de eu não posso sair de casa, né, sabendo que pode acontecer qualquer outra... Eu tenho que estar preparado. Sim. Eu não posso sair de qualquer maneira, eu não posso estar sem meu cabelo cortado, né? Eu não posso estar... Eu tenho que estar preparado ali para tudo. Óbvio que teve momentos que eu não exerci muito isso, mas assim, sempre automaticamente tinha esse estalo dentro de mim de, pô, preciso estar preparado para tudo. Porque de repente aparece e a gente tem que estar pronto para aquilo ali, né? E eu fui criando isso. E nunca mais eu esqueci disso, porque realmente, tipo assim, eu não vou lembrar exatamente o que foi na época, mas era assim, era um rolê muito close, entendeu? Que iam ter muitas pessoas que iam agregar ali no meu network de trabalho. E eu não podia, porque o gay tava de chinelo. Galera, levem pro coração, tá? Saiam de casa preparado para encontrar, sei lá, o seu ídolo dos sonhos. Porque se vocês levarem isso pra vida, vocês vão amar. E da onde você tira as inspirações dos looks? Você mesmo que gosta de montar muito, você tem uma referência ou você busca uma referência? Eu bebo de muitas fontes. Eu olho muito o que está acontecendo no Brasil e mundo afora. O fato da dupla nacionalidade, né? A África carrega muitas cores, então eu gosto de colocar, né, cores sobre cores, então fazer propostas que ninguém espera muitas vezes, de um verde com laranja, sabe? Um azul com vermelho, trazer uma proposta assim, às vezes que foge muito, muito do óbvio e também da moda brasileira, principalmente masculina, né? A gente é acostumado a ter roupas masculinas muito minimalistas, então eu fujo muito, muito disso, e quando estou de uma maneira mais minimalista, como hoje que eu tô com off-white, mas eu gosto de volume, sabe? Eu gosto de roupa que tem impacto, que tenha história, que faça sentido com o que eu vou fazer, enfim, faça sentido comigo. Eu gosto de contar uma história, sabe? Através do que eu visto. Contar uma mini historinha ali, né? Eu gosto. E arte é isso, né? Você precisa passar uma informação de alguma coisa, de alguma maneira, as pessoas precisam entender. Inclusive, gente, eu só reconheci ele porque quando eu olhei, era a única pessoa que estava bem vestida no lugar. Porque o resto estava todo mundo de terninho, sabe? Engomadinho demais. Aí eu... tá ali. Torna um ponto de referência. É ele. E as pessoas costumam se inspirar muito, montar muito look em cima do que você monta, do que você mostra. Montam. E eu acho isso muito incrível, porque eu sempre falo isso, né? Que a moda, ela tem que ser libertadora, não te aprisionar. Então, eu falo, é para ser fonte de inspiração, não para você ficar, preciso ter aquela coisa, daquela tal marca, tudo mais. Não. É para você montar em cima do que você tem em casa. Às vezes a paleta da cor, às vezes o tecido. Tentar ver alguma coisa próxima, não ficar refém daquela minha imagem de, olha, ele tá vestido com casaco tal, porque cada um tem a sua realidade. Hoje em dia, eu consigo vestir moda, vestir roupas e marcas de X até XXXX. Mas é uma possibilidade do hoje, né? Porque também trabalho com muitas dessas marcas, então ganho muitas coisas também. Envolve vários privilégios, além de chegar na loja e passar um débito. Eu recebo muita coisa na minha casa também. Eu sempre deixo isso enfatizado, para não ser uma tortura na hora de, caramba, eu adoro o look dele, mas não tem um casaco da marca tal que ele tem. Mas você tem outro da marca X e que complementando pode chegar nesse resultado. Então, monta e vai que vai. Isso é muito bom, né? Saber que as pessoas... que uma parada que pra você é natural, porque eu acredito que o fato de você se vestir aos olhos do próximo, né? Nesse lugar de diferente, de exótico, do que a gente não imagina, né? Num dia olhar e deparar, exatamente é o que diferencia, exatamente por isso, das pessoas não esperarem. Sim. Isso. E você faz isso por você. Sim. Não é, tipo, é natural, porque você, como você falou, você gosta, entendeu? E saber que as pessoas gostam tanto a ponto de querer replicar isso. Sim. Porque a gente, eu acho, por exemplo, eu trago muito de a inspiração de artistas, de pessoas de influencer que eu assisto, que eu vejo e falo, nossa, isso é muito legal, isso dá pra usar, isso em mim vai ficar muito bacana. E a gente, acho que acaba esquecendo, né? Que as pessoas também olham com esse mesmo olhar que a gente olha pro outro. De, tipo, ai, gostei dessa jaqueta com essa calça, esse estilo de roupa com esse tênis, eu vou montar uma coisa parecida. O que a gente estava até falando no início, né? Sobre admirar pessoas, né? Que nos admiram, e também sobre essa roleta, né? De que a gente também se torna uma pessoa que outras pessoas também admiram. E isso é muito fantástico, tipo, sabe? Eu falo isso também porque a galera tem mania de me mandar mensagem. Uma coisa muito besta, gente. Eu saio muito sozinho. Sim. Tá? O rolê pra mim ele vai acontecer com ou sem alguém. E eu até prefiro que seja sem ninguém. E tipo assim, a galera manda mensagem falando: ai, muito obrigado por você ter mostrado que é possível sair sozinho. Sim. Meu amor,
eu só saí. Pra mim era algo muito natural. E a galera começou a falar muito disso. Eu falei, gente, sério que eu vou ter que começar a falar disso para o pessoal que tá me assistindo? Não é uma coisa tão normal. E aí eu vi que a galera tinha realmente pânico em sair sozinho. Sim. Ora, se você não gostar de você, quem vai gostar? Me fala aí. E era algo natural, mas eu vi que para as outras pessoas não é. Sim. Enquanto eu só tava indo num cinema, você foi num cinema sozinho. Você saiu para jantar. Para um date, você falou pra gente que você tava num date comigo mesmo. Quem mais mereceria? E um ponto legal da internet, né, que eu acho muito bacana, é que nenhuma experiência é individual. Nunca. Nenhuma experiência é individual. Então, assim, até em relação, por exemplo, a uma vivência sua, às vezes você traz isso como uma realidade ali, enfim, um momento. E isso já se torna um roteiro, se torna uma pauta, porque tem várias pessoas que não teriam coragem de fazer coisas mínimas que você faz no dia a dia, que não é um desafio para você, um problema, uma questão, e ao cinema. E para muita gente é. Então, às vezes, um momento que você vive já vira um recorte de uma pauta, um assunto, vira um encorajamento. E aí você vê o poder que isso tem. Eu acho muito, muito incrível isso, sabe? Não, é engraçado porque é básico, né? Pra gente, é uma coisa simples. Mas foi o que eu falei no início, né? Potencializado, trazendo essa nossa influência pro lado positivo. Sim. Tem uma galera que, tipo assim, com histórias absurdas. Galera que tratou ansiedade com isso. Sim. Tipo, a única coisa que não me dá ansiedade é fazer tal coisa, mas eu não consigo fazer sozinho. Sim. E eu, tipo, hoje a galera consegue. E aí, tipo, não tem mais ansiedade. Ou quando tem, sabe qual é o escape. Sabe? E é, tipo, bagulho mínimo, tipo, num teatro. Sim. A galera consegue relaxar. Tinha uma seguidora minha que era viciada em trabalho. E eu falo isso porque eu sou viciado em trabalho, tá, galera? Isso é muito ruim. Muito viciada em trabalho, né? Tinha problema com a criação dos filhos dela, porque ela não conseguia dar conta, se sentia infeliz enquanto mãe. E a única coisa que tipo, fazia ela centralizar a mente dela era o teatro, porque ela fez balé enquanto criança. Isso era o que dava um gatilho nela de... Sabe? Que era o momento que ela desligava de tudo e endeusava. Sim. E aí ela começou a descobrir que as filhas gostavam, né? Porque sabiam que a mãe tinha sido bailarina, a mãe já tinha botado pra fazer balé também. Sim. E era uma parada que, tipo, ela com as filhas gostavam e elas não sabiam. E ela veio me agradecer por ter salvado a relação dela com as filhas dela e a cura pra ansiedade dela. Aí. Eu falei, gente, eu só fui no cinema sozinho. Só isso. Mas às vezes só isso na internet é Virou. Só isso, né? E, tipo, realmente, ela me mandou foto, me mandou áudio dela conversando com as filhas dela. Sim. E aí é onde eu falo, a gente entender que na internet tudo é muito sério. Sim. Quando que eu ia imaginar, gente, que eu ir no cinema sozinho? Eu vou sempre falar isso, que foi o primeiro rolê que eu gravei. Nunca que eu ia imaginar que o fato de eu ir no cinema sozinho ia mudar. Sim. O quadro de uma família. Ela não tinha uma boa relação com o ex-marido. As filhas também não... Né? Porque o marido, como sempre, não foi bom. E tava todo mundo brigando. E um simples ato mudou a visão e o parâmetro da galera. E eu, gente, nunca que eu imaginei. E eu fazendo, mirabolando roteiro de vídeo. 30 horas gravando um negócio pro que de fato importar. É só uma ida no cinema... Sim. Sozinho. Mas, assim, porque a saída traz muita coisa. Isso é verdade também, né? E as pessoas se identificam muito com a verdade. As pessoas se identificam muito com a verdade. Eu acho que, na verdade, a galera só se identifica com a verdade. Eles se iludem de que, sabe, uma coisa X, mas a verdade é o que realmente a galera fala, é isso. Sim. Entendeu? E, principalmente, a verdade individual. Sim. Né? Dali a sua, que você acha que só você tem. Sim. Aquilo ali é que potencializa e a galera fala, caraca, é isso. Achou o sentido da coisa. Sim. Entendeu? E numa parada que eu nunca imaginei na internet. Sei lá, imaginei que eu fosse fazer isso se eu fosse professor, como um dia eu sonhei, como se eu fosse o primeiro bailarino de uma companhia de dança. Talvez sim, mas numa parada simples. E é por isso que eu falo, porque pra mim era natural. Como pra você o vestir-se bem, né? Sim. Pra ir pra galera, só o natural. Você só tá querendo, como você falou, sair bonito. Você gosta disso. E isso é muito bom de ver, porque a gente consegue olhar a galera levando a vida leve, sabe? Tem uma Sim. galera tanto se matando
matando para poder viver. E o viver, às vezes, é muito simples, gente, dentro do nosso. Óbvio que, como você falou, existem vários privilégios, a gente ganha muita coisa, né? Principalmente dentro do nosso nicho, como você falou, você ganha muita roupa. Eu já ganhei muita maquiagem, que era o que eu trabalhava mais nas minhas redes sociais. E já ganhei muito cabelo, que é o que eu trabalho mais hoje. E a gente vê que tem esses privilégios, mas só tem esses privilégios porque a gente também fez lá atrás. Muitas das vezes sucateado, muitas das vezes, né? Dali com a nossa gambiarra, mas, gente, dá pra fazer. A galera que tá tentando entrar na internet, não sei como. Vai. Eu costumo falar isso pra quem me pede ajuda, né? Gente, tem público pra todo mundo. Fica tranquilo. Você vê cada idiotice. Eu consumo cada idiotice, porque a gente também precisa do supérfluo, né? Eu consumo cada idiotice que eu falo, gente, se não fosse isso, eu não ia ter de fato, o meu passatempo ali na internet. Não, vale sempre ressaltar que a internet é um espaço muito democrático e, assim, a internet está acontecendo, a internet não aconteceu. A internet está acontecendo, então, assim, há espaço e tempo para todo mundo, sabe? Tem uma ideia, bota para fora, sabe? Amadurece. Às vezes a pessoa também precisa de tempo para poder se expor, porque você é um ato muito corajoso você se expor para o outro, né? Principalmente pessoas que você não sabe para quem você está se expondo, né? Então, assim, a internet é muito cruel nesse lado. As pessoas, por trás de um celular, elas ofendem, elas, né, jogam hate. Eu não costumo receber muito, mas, assim, às vezes, quando um conteúdo fura a bolha, acaba gerando questionamento de, você vai chegar um homem, faz tal coisa. Mas eu realmente, não, como eu tinha dito, não sou de levar em consideração nem elogio a 100%, quem dirá crítica. Então, assim, não vai ser comigo. Você responde hate? Eu não. Engaja. Eu amo responder hate. Tá lá mas não no momento. O que eu faço? Eu coleciono hate. Quando eu tô no momento X, assim, da vida, não tô fazendo nada, tá muito tédio. Meu amor, eu pego meu celularzinho, deito, eu cruzo a minha perna, vou na rede social tal. Eu tenho certeza dos lugares, eu tenho absoluta, plena consciência dos lugares que eu sou xingado. E eu vou só pra passar o tempo. E aí eu vou ofendendo todo mundo de volta, a nível que fui ofendido. Se você falar da minha aparência, eu vou procurar tudo. Porque me matar é um fake. Me mata é um fake, que eu não posso xingar e me chama de feio. Aí eu falo, mas você é mais feio do que eu, porque você tem um fake. Entendeu? E vou respondendo, devolvendo tudo que eles falam. Xingou toda a minha geração. Eu xingo todas as gerações e a que eu criei só pra poder superar. Xingou minha família. Eu vou procurar, amor. Eu tenho todo o tempo do mundo. Eu vou nos links, eu vou em arroba, eu vou em marcação, eu vou em outra rede social, eu vou em tudo pra xingar de volta. Vai diluindo, né? E vou quando eu... tenho alguma coisa pra fazer? Acabou. Os hates pra mim não existem. Mas eu sei que eles estão ali. Eu vou no Quai, que eu sou muito xingado, eu vou no Facebook... Tacam pau. Eu vou só lá. E amo. E tem uns que viram, tipo, rolo de perguntas e respostas. Que eles falam, eu falo, ele fala de novo, eu falo de novo. Aí vem outro e comenta, aí eu vou pro daily reclamar. Aí os seguidores descobrem qual é a publicação que tá e o povo vai pra lá. E eu amo, sabe por quê? As visualizações, amor. Sobe. Gente, lá em cima. O vídeo só viraliza se tiver hate. Não adianta, você pode fazer o melhor conteúdo possível, mas aí você só vê que furou a bolha quando chegam os comentários negativos. Porque enquanto tá positivo, às vezes a pessoa pode gostar muito daquele conteúdo, quando fura a bolha. Mas ela não vai comentar, porque ela não te conhece, não te segue e tudo mais. Mas o ódio, sei lá o que essas pessoas sentem, move. E aí vai lá comentar o comentário negativo. Você não quer aquilo, né? A plataforma, a métrica é a soma de tudo lá, sendo positivo ou negativo. Ela não quer saber o que está sendo comentado, ela quer saber que foi comentado. Falou que eu tô feio e tudo mais, minha métrica subiu, pega aquilo ali, ó, marca orçou comigo, a marca orçou, pega aquela métrica, manda aquela métrica lá, ó, meu engajamento tá aqui, tá aqui, ó, fecha meu contrato, muito obrigado. E você não feliz ganhando meu dinheiro. Hater. Eu faço a mesma coisa. E o povo, às vezes, até me pergunta, né? Você não liga pra isso? Jamais, amor. Jamais vou me perguntar. Tá falando mal. Eu amei. Você acha que eu vou importar, amor? Liberdade de expressão. Cada um se sente confortável para falar o que pensar, tem o que quiser. Um dos vídeos meus do meu feed do Instagram, que um dos fixados, ele só tem visualização alta porque é hate.
Mas é assim, hoje... E não tenho vergonha nenhuma de falar, gente. Nenhuma mesmo. Inclusive, digo que tenho muitas visualizações e poucos seguidores. Poucos, entre muitas aspas. E poucos seguidores, exatamente porque sou muito odiado. Logo, sou muito famoso. Um brinde. A Jojo Todinho é muito famosa e tá sendo odiadíssima. Sim, sim. Por que eu não vou ser famoso se eu sou odiado também? Sou sim. E me trato assim, igual. E é aquilo, né? O ódio tem um recorte. Porque mesmo as pessoas que vão te odiar por uma coisa vão te adorar pela mesma. E é isso. Você sobe o direct de quem te xinga, em algum momento ele te elogiou. Em algum momento ele gostou de você, né? Aí você fica pensando, aonde foi que ele se perdeu? Ele virou hate. Aonde foi que ele se perdeu, né? E eu falo pra todo mundo, gente, não fiquem achando que eu não vejo. Eu vejo tudo, de todos os lugares. Porque exatamente nesses momentos que eu não tenho nada pra fazer, eu vou nos comentários dos vídeos todos. Então, se você já me xingou, eu vou saber em algum momento. Eu vou lembrar de você. E, principalmente se seu comentário me der muita raiva. Porque tem uns comentários que eu odeio muito, que às vezes a pessoa é boa te xingando. Falo, desgraçado, pensou muito bem, formulou muito bem a frase. Posso nem falar mal do português dele. A frase tá toda bonitinha, desgraça. Eu fico com ódio, que a pessoa é boa xingando. Sim. Eu vou lembrar. Principalmente se me der muito ódio quando eu estiver lendo seu comentário, tá? E você já teve muita treta na internet, muita discussão, ou sempre foi da paz? Um beijo, faz o teu aí. Um beijo, faz o teu aí. Sabe? Já tentaram armar? Já. Entrar na tua onda? Já, assim, as pessoas gostam de alimentar polêmica, mas eu não me considero uma pessoa polêmica, então acho que eu flopo pra essas coisas, não, porque vai esperar de mim uma resposta, eu acho isso de você. Sabe, eu também acho tanta coisa de mim, eu acho tanta coisa de tanta gente também. Às vezes eu acho tanta coisa, né, de mim também. Às vezes eu até concordo com o que a pessoa falou, então assim... Eu costumo dizer, quando as pessoas falam, porque eu acho isso de você, eu falo, é só... Eu vou pegar o meu bloco de notas, que tem algumas coisinhas que eu penso sobre mim que podem te ajudar. Eu vou te mandar e você me manda de novo, que eu achei fraco. Galera, não dá. Vocês vão falar, e eu sempre vou ter, no mínimo, umas 10 coisas a mais para acrescentar. No mínimo, assim, de longe, no pior dos assuntos. Aqui sim, porque o achismo é só achismo, né? Então, assim, às vezes a pessoa pega aquele achismo da outra pessoa e bota num lugar como uma verdade absoluta. Então, assim, eu não sou uma pessoa com uma personalidade frágil. Então, isso também me imune de muita coisa. Porque, assim, você vai falar pra mim algo muito positivo. Nossa, você é lindo, você é maravilhoso. O quê? Eu vou falar assim, nossa, muito obrigado. E tal. Mas eu não vou pegar aquilo ali e vou ficar assim... Sou lindo, sou maravilhoso, sou... Não tenho isso, sabe? Então, assim, se for positivo, eu não pego a risca e ponho como uma verdade absoluta, não vai ser pelo negativo. A pessoa fala, você é chata, é desinteressante e tudo mais, eu vou ficar, nossa, eu sou chato, sou desinteressante, acabou pra mim. Não, às vezes eu não tô interessado pelo que ela tá buscando. E a internet é um espaço muito democrático, vai lá, busca outra arroba e divirta-se. Porque a galera não consegue, né? Não. Eu falo, gente, é tão fácil, ó. Tanta gente fazendo tanta coisa, né? É mais rápido do que você parar. Dessa mão que você tá segurando, você vai ter que virar o celular pra poder, É muito mais rápido, galera. Só pra cima. Arrastou pra cima, não viu mais. Você controla. Você tem o poder. Você sabia que você tem esse poder? É rápido e fácil. É muito, gente. Mas a galera não gosta. Fomenta. E tá tudo bem também. A gente ajuda, né, na hora de orçar. Mas... se torna um pouquinho mais caro. Vocês encarecem o trabalho. Traz engajamento. Podem ficar tranquilos. Traz engajamento. E quais redes sociais você está mais ativo ultimamente? Eu amo o Instagram. Foi uma forma que eu consegui sair dos textos, né? E mostrar que por trás daqueles textos existia um rosto, um corpo, uma energia, uma alma. Então, no Instagram eu consegui transcender o meu trabalho. Porque eu sempre fui... né? Como eu falei, eu vim do blog, né? Então, assim, quem vem do blog era da escrita. E o Instagram me deu a possibilidade de eu ser. Então, eu sou apaixonado pelo Instagram. Eu alimento outras redes sociais, mas a plataforma onde eu mais me identifico e mais gosto de concentrar o meu trabalho, minhas energias, meu eu, é no Instagram mesmo. E agora, um André que a galera não imagina ou não sabe... na internet que existe. Quem é o André fora do profissional, vamos dizer assim? Bom, o André, eu acredito... assim, porque a internet, o Damião é muito uma extensão de mim. Era tudo que eu queria ser. E hoje eu sou. Então, acho que
meio que, sabe, as coisas se misturaram muito entre eu e ele, entre eu e eu. Acabamos nos tornando um só, literalmente. Mas eu acredito que eu seja uma pessoa mais desconstruída, sabe? Sem tanta questões aparentes, sabe? Questão de roupa, tal. Dentro de casa sou uma pessoa que vou estar sempre de shortinho, de regata e pronto, sabe? Não vou estar tão conectado. Eu não tenho o hábito de ficar tanto no celular, embora eu trabalhe com redes sociais, eu não tenho o hábito de estar tanto no celular. Então, acho que nesses sentidos, assim, é o André. Uma pessoa mais desconectada, mais desprendida, mais leve, mais solta. E o que você gosta de fazer fora da internet? Eu gosto de fazer nada. Eu sou o tipo de pessoa... Assim, meu trabalho me proporciona fazer tantas coisas. Eu viajo sempre. Vou muitos festivais, muitos shows. Então, quando eu tô sem fazer nada, eu não gosto de fazer nada. Sabe? Nada. Ficar de fato... Eu adoro um tempo ósseo. Eu adoro. Hoje em dia, uma coisa que eu mais valorizo dentro da minha vida é meu tempo. Porque é uma coisa que eu não tenho. Então, quando eu tenho tempo para tirar para fazer nada... Eu não tô fazendo nada. Pode ter 1000 ligações. Eu boto o telefone no silencioso, eu fico em casa. Minha casa é toda projetada assim, literalmente para cobrir todas as minhas necessidades ali do que eu gosto de fazer na rua. Então, na minha casa tem projetor. Tô com calor? Tem ar-condicionado. Tem um frigobar. Tem uma churrasqueira. É toda moldada ali para mim. Pra te comportar, de fato. É um casulo. casulo. Quando eu entro ali, ó... Acabou. E o que você gosta de comer? Taurino, né? Então, assim, eu gosto de comer literalmente tudo. Não tem esse jeito. É comida, tô indo. Tô indo. E os lugares que você gosta de frequentar? A casa da minha mãe. Eu gosto muito. A casa da minha mãe é uma fonte, sabe? Toda vez que eu tô na casa da minha mãe, eu entendo o sentido de eu ser eu, de eu fazer o que eu faço. Enfim, eu amo muito a casa da minha mãe. E o hobby eu já perguntei já, né? Um hobby? Eu gosto de escrever. Gosto de escrever bastante. E você costuma escrever o quê? Sobre minha vida, sobre um sentimento naquele momento. Eu gosto de diluir tudo na escrita. Eu, assim, não sou o tipo de pessoa de contar nada do que eu passo a terceiros. Nem para melhor amigo, nem mãe, nem nada. Eu escrevo tudo, sabe? Tudo eu escrevo. Aí tem momentos que eu leio coisas que eu escrevia quando eu tinha 14, 15 anos, que eu fico assim, caramba, olha como é engraçado, sabe? Como eu tava conectado já comigo mesmo, com a minha postura, com o que eu queria construir, ou como eu tava desalinhado. Nossa, nesse período eu tava totalmente desnexo do que eu deveria estar fazendo na minha vida. Eu gosto muito de escrever. Eu consigo ter uma leitura sobre o meu eu de antes, do meu eu de agora e do eu que eu quero ser no futuro. Tudo. Antes da gente terminar, eu quero muito agradecer por você ter aceitado o convite, viu? Muito obrigado mesmo, de coração. E você que está assistindo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, tá? Por favor, nos sigam nas redes sociais, que eu vou deixar tudo aqui no box de informações. Vão ter as minhas redes sociais, as redes sociais do André e a do podcast, tá? Tem corte no TikTok rolando, no Instagram. Tudo aí bonitinho pra vocês. Então façam seus deveres de casa, viu? Por favor. Essa é a hora, essa é a hora. Por favor. Essa é a hora do prestígio. E o que a gente pode aguardar de você aí por esse restante aí ainda de 2025? Bom, eu tô me preparando... Já dei um spoiler, né? Tô me preparando aí durante esse tempo pra TV. Então, quem sabe não tô na telinha aí em breve. Bastante viagens, coberturas de festivais. E... o restante é a despertência. Quem sabe eu... né? Um livro, quem sabe... Porque eu gosto de escrever. Será que vem um livro aí, gente? Será que vem? Será que vem? Se vier, você volta, por favor, para poder contar pra gente, tá? Pode deixar que eu volto. E é isso. Muito obrigado mesmo por você ter vindo. Espero que você tenha gostado da experiência, da passagem por aqui. E dizer que eu te admiro demais mesmo. Obrigado. Viu? O seu trabalho é muito, muito digno de muito respeito, porque realmente é feito com muita seriedade. Ainda mais agora conversando mais, né, profundo com você, eu vejo que é feito com muita seriedade, levado como muito prioridade. E tá muito raro ver isso hoje, né? A galera trabalhando bem e sendo bom no que faz. E você conseguiu atingir isso aí. Não que
você mereça carregar esse peso de, né? Ai, meu Deus, mas assim, sabendo que você carrega automaticamente. Tá? Obrigado. Fico muito feliz mesmo. Muito feliz. Obrigado. E eu espero que vocês tenham gostado, gente, desse papinho que a gente bateu aqui pra poder falar mais sobre esse fenômeno, né? Gente, comenta bastante pra eu voltar, hein? Por favor. Aí, compartilha. Entendeu? Cobrem livro, entendeu? Pra ele poder voltar, pra poder falar mais coisas, tá bom? E sempre que você quiser voltar, a porta tá aberta pra você, sabe? Amanhã eu tô de volta. Pode saber que a hora que você quiser, meu amor, a gente tá aqui pra você, viu? Obrigado. Gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até a semana que vem, no nosso próximo Papo Shortinho. Um beijo, um cheiro e um queijo.